foi que chegou a notícia, Fabiano? Ou como é que começou a tua organização para ajudar aqui em Pelotas? Porque, claro, primeiro a água chegou lá no centro do estado, mas como é que foi, Fabiano? Bom, eu e os meus 3 sócios, o André, o Lucas e o Ricardo, decidimos sair pela primeira vez na vida, os 4 de férias juntos. E alugamos por uma semana uma casa na Bahia. O Ricardo levou os 4 filhos, o André os 2 filhos, o Lucas os 2 filhos, e nós levamos as nossas esposas. E estávamos achando que teríamos uma semana de descanso, entrosando as famílias, que pouco se encontram. Acho que, para quem não sabe, o Ricardo mora em Madrid, o André mora em Porto Alegre, o Lucas mora em Caxias e eu moro em São Paulo. Então, realmente, nós convivemos muito pouco. E sempre conversamos pelas mídias digitais. Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente fala todo dia. Foi muito prazeroso, mas ali pelo 4º, 5º dia começou a tragédia no Rio Grande do Sul. E eu acho que, num primeiro momento, assim, ficaram todos parados, lendo, estudando, ouvindo as notícias. Me lembro muito do que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo abria um notebook e estudava tudo sobre o vírus, sobre etc, etc, etc. E nós ficamos nessa, assim, lendo, e meio atônitos, assim, sem saber o que fazer, tentando entender a dimensão disso. E vocês lembram que Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi a primeira cidade que foi a que mais choveu no mundo em um dia? Lembro. Nós temos um empreendimento em Santa Maria, choveu 500 milímetros em 24 horas no pluviômetro da obra. Que loucura, cara. Então, começou a crise E vocês primeiro em Santa Maria. A gente acompanhou a crise conforme ela ia mudando de município, ela ia encontrando outros empreendimentos da Idealiza. E eu não sabia muito como reagir. Nós temos algumas aptidões e, assim, comprar cestas básicas é super importante, mas também notei que tinha muita gente fazendo isso e fiquei tentando decifrar, assim, o que nos cabe fazer aqui. E até eu notei aqui, assim, uma expectativa dos próprios funcionários da Idealiza. Tá, e nós? Qual vai ser a nossa posição? Isso, Claro, eu acho que todo mundo sentiu isso, né? E vão comprar água ou não vão comprar água, por exemplo? Vamos mandar para lá ou para cá ajuda? E aí, em determinado momento, e a lagoa subindo. Saiu de 1,10 m para 1,20 m, para 1,30 m, para 1,40 m. E saiu uma nota da URGS, nem sei em que veículo de comunicação, dizendo que a água chegaria na 13h30 na Lagoa dos Patos. 13h30 na Lagoa dos Patos, o canal São Gonçalo vinha sempre 20 centímetros acima da lagoa por um bom período. E eu falei, 13h30 na lagoa é 13h50 no canal. Só que assim, a nota não dizia onde 13h30, né? Se era em São Lourenço, se era em Rio Grande, se era em Pelotas. Também foi uma informação assim, eu parti da premissa que era na beira da Lagoa dos Patos. Na beira do Laranjal. E aquilo deu um direcionamento técnico, vamos dizer assim. Bom, temos que saber o que acontece com 13h50 no canal São Gonçalo. Essa foi a coisa que passou na minha cabeça. E eu liguei para um engenheiro do SANEP aposentado, se chama Cláudio Adir Tages de Souza. Eu acho que ele entrou no SANEP na década de 70. E por muitos anos ele foi uma das principais lideranças técnicas do SANEP no tema de drenagem e macrodrenagem. E ele é um engenheiro bastante inteligente, assim, além de experiente. Meio professor Pardal, assim. O que eu fiz? Liguei. Tu já conhecia ele? Já conhecia ele. Liguei para o Cláudio Adir para tentar entender a situação. E liguei para um dos moradores do condomínio, que é o Frederico Caran, para dizer assim, eu não posso deixar de falar com ninguém lá no condomínio para entender a situação. No Lagos. E aí o Frederico me disse, não, eu estive lá ontem e eu acho que dá para elevar esse dique. Foi o Frederico que me falou isso pela primeira vez. E aí... O dique da Estrada do Engenho, né, Fabiano? O dique da Estrada do Engenho. Aliás, se for possível, para mostrar para a audiência, tem um arquivo que eu trouxe aqui para ilustrar o perímetro do dique. Tá, ótimo.
Até é legal falar isso aí, porque assim, nós temos, quando começou será que vai encher, será que não vai encher? Nós temos uma amiga que mora ali próximo e disse assim, vocês acham que a minha casa vai encher? E a gente disse, olha, tua casa tá atrás do dique. Ela, que dique? Isso. Então, assim, a cidade perdeu a memória da existência desse dique. Né? Então, hoje a gente fala aí, mas ninguém sabe, eu acho que, o tamanho desse dique. Então, eu achei bem legal trazer. Mas tinha muita gente que não sabia nem que existia um dique. Bom, aí o que acontece? Quem desenhou essa linha vermelha foi o Cláudio Adir. Tá. Ele, engenheiro, especialista em hidrologia e com a carreira inteira no órgão público municipal, que é o SANEP. E aí o Frederico me disse assim, eu já falei com o Charles tem uma empresa que se chama Monteiro Rocha, que inclusive é a empresa que venceu há alguns anos a licitação para prestar serviços para o SANEP. Então já tem um relacionamento também aí habitual. E o Charles acha que dá para fazer. Aí eu perguntei assim, tá, mas só para ter uma ideia, quantos metros lineares tem isso? 500? Como é que é? Ah, não sei direito, vou ver. Então, o que vai custar isso? 200 mil? 400 mil? Não sei, vou falar com o Charles. E aí falaram, me ligou de volta, isso foram minutos, né? Uhum. Entre falar, voltar e etc. E me falou assim, olha, o Charles acha que mais. Mas mais quanto? 1 milhão? Não, talvez até 1 milhão. E, bom, liguei para os meus 3 sócios, falei com os meus 3 sócios, eu acho que eu já... Não me lembro se nós já tínhamos voltado ou não, acho que sim. E aí, não, vamos tocar. Quanto é que é o metro cúbico de rachão, quilômetro rodado? Ninguém perguntou nada. Uhum. Eu conheço eles há muitos anos, e eles me conhecem há muitos anos. Nós já compramos muitas vezes deles. Eu confio neles, eles em nós. Do E Monteiro eu acho Rocha, que todo isso? mundo... Tá. E não foi só o Monteiro Rocha que trabalhou. Tem uma outra empresária que chama Barcelos, que ele também tem jazidas e máquinas. E eles falaram com o Cajá, que é uma outra empresa que tem os caminhões. Porque aquele mutirão que foi feito não é uma empresa só que tem todas aquelas máquinas. Então tinham 3 empresas unidas, concorrentes inclusive, para se juntar para fazer o mutirão. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós estávamos falando de uma intervenção num espaço público. Sim. Né? Bom, alguém me mandou, e eu não me lembro quem foi, um PDF com um ato administrativo do Eduardo, secretário de Meio Ambiente, liberando intervenções de aterro e terraplanagem, desde que com o objetivo de conter as enchentes. Então, isso nos deu uma segurança jurídica de que era possível ambientalmente fazer essas intervenções, porque daqui a pouco alguém podia dizer, não, isso aqui não tem licença, não pode. Sim. Mas tu imagina tudo isso em 24 horas, Sim. licenciar o empreendimento, fazer um projeto, como. etc, etc. Ô, Fabiano, mas peraí. Tu conversasse com o Tejada e de cara tu já tomasse pra ti a responsabilidade de reforçar o dique? Não, Quem é o Tejada? É que nem o cara da Jéssica lá. Quem é o... Hey, Tejada! Quem é o Tejada? Como é que é o cara do SANEP? O Cláudio Adir Tages de Souza. Tages. Tejada. O Claudir. Tu conversasse com ele e logo tu assumisse essa responsabilidade. Quer dizer, dá pra aumentar, vou aumentar. Falasse com teus sócios e... Isso. E aí eu falei pro Fred o seguinte, olha, manda carregar caminhão, liguei pro Barcelos, pro Charles e perguntei em quantas horas tu consegue chegar lá no dique. Vou ver, não sei o que, já vamos começar a carregar. Eu acho que em 2 horas já tinha a máquina chegando lá. Sem contato com a prefeitura até então? Vou chegar lá. Bom, aí eu preciso da autorização do SANEP, preciso comunicar a prefeita, tem a licença ambiental. E eu falei assim, vão indo, que no caminho eu faço esses contatos. Então... Vão indo que eu te seguro. Se não for permitido, a gente volta. Mas também é difícil não permitir, né? Uma situação de calamidade como essa. E aí eu mandei mensagem para Paula e mandei mensagem para Michele, para presidente do SANEP. E é difícil também para elas, assim, num assunto técnico, tem que conversar com os engenheiros do SANEP, etc. Bom, resumo da história.
se deslocou a prefeita, a Michele e técnicos do SANEP. Agora eu vou tentar aqui me lembrar os nomes. Quem participou desses primeiros encontros, acho que foi o engenheiro Miro, do SANEP. Teve um outro que eu esqueci o nome, e eu acho que tinha o Tiago, que foi um outro engenheiro. E aí parece que tinha que consultar a CEPLAG, que na verdade é um órgão que eu nem conhecia, uma coisa que nossa empresa não se relaciona, eu desconhecia muito bem, mas parece que fez a condução da contratação da empresa que asfaltou ali o DIC, depois mais para frente a gente pode falar. E teve uma reunião lá do pessoal que estava chegando com as máquinas. Nós deslocamos engenheiros também da nossa empresa com os engenheiros do SANEP. E aí começaram algumas dúvidas como, por exemplo, mas pode andar de caminhão em cima do DIC? Quem assina a RT que não vai comprometer o DIC? É melhor deixar como está e ver se a água vai entrar ou não? Ou é melhor entrar para elevar e possivelmente, ao tentar melhorar, piorar? E aí começou umas dúvidas assim que são pertinentes, Claro. que foram dirimidas rapidamente, e o SANEP e a chefe do executivo aceitaram ajuda. Eu desde o início deixei muito claro, olha, nosso time está aí para ajudar, mas não é para confrontar o Estado. E não é para mostrar que a iniciativa faz, o Estado não faz, essas polêmicas aí que recentemente surgiram na Ponte Nova Brécia, etc. Não é esse o espírito. As máquinas estão à disposição do SANEP e só se mexem com a autorização do SANEP. Essa era a nossa premissa. E os nossos engenheiros e encarregados e vários voluntários que são funcionários das empreiteiras que trabalham conosco se deslocaram para ajudar. Eu nunca estive aqui presente, tudo isso se deu sentado numa poltrona, mexendo no WhatsApp, e tu, Pedro, fosse um dos meus olhos, no sentido de dizer, tá legal, não tá, o pessoal tá trabalhando, tá tendo harmonia, não tá. E a coisa se afinou no sentido de o nosso pessoal gostar de ter trabalhado em conjunto com o SANEP, e eu acho que o SANEP bastante agradecido pela ajuda. Claro. Mas especificamente o que foi a ajuda? Tinham 30 caminhões contratados, se deslocando, indo e vindo com rachão, pedra detonada, saibro, argila e areia. 3 escavadeiras, 3 retroescavadeiras, um trator D6 e um rolo compactador. Isso virou 24 horas por dia, 3 dias. Então, rolou na internet alguns vídeos de luzes, a pessoa trabalhando de noite, etc. Existiam alguns trabalhos assim de mais máquina, que era elevar a cota do DIC, e alguns trabalhos em área urbana, que é difícil entrar máquina. Aí começou assim, alguns moradores. Não, como é que vocês vão aterrar minha rua? Como é que eu vou chegar em casa? Ah, tu vai aterrar o pátio da minha casa? E aí reivindicando com a prefeitura, não, eu deixo aterrar mas metade da rua. Bem difícil. E tem que decidir bem rápido. E a gente conseguiu aterrar primeiro metade da rua. E aí tinham alguns lugares que não dava para chegar com máquina e caminhão, etc. E aí surgiram as soluções de encher os sacos de arroz. De arroz não, sacos de areia. Mas os sacos são pequenos. E aí surgiu uma ideia que eu acho que quem comentou a primeira vez que eu tive conhecimento foi o Rodrigo Costa, que é irmão do meu sócio, do Ricardo, e que eles têm uma fazenda Figueira que produz sementes de arroz. Inclusive, tu deve ter visto alguns sacos de arroz e a fazenda Figueira. Eu vi isso aí. E ele doou as bags, que são aqueles sacos maiores. Em Porto Alegre usaram também, né? Cada bag dessas custa uns R$100. Então, assim, esses arrozeiros da Josapar, acho que o pessoal do Nelson Vente, da fazenda Figueira, pode carregar, levar, cada um deve ter botado uns R$20 mil de bag lá. E voluntariamente, e eles levavam, largavam, entregavam. E aí começou a surgir uma demanda de um serviço braçal, né, de encher os sacos. E aí foi quando por intermédio da própria prefeita, conversou com o Exército e nos ajudou com 50 militares, que os relatos que eu recebi, esse pessoal aqui é bom de pá, essa foi a expressão que usaram. E eles passaram uma madrugada inteira lá no quadrado, reforçando aquelas estruturas que o SANEP já tinha feito. Então, assim, tem parte que foi o SANEP que fez, tem parte que foi a gente que fez, tem parte que a gente fez junto, e isso nunca foi uma coisa assim para ficar se destacando.
Acho que a própria executivo tem dito, foi um trabalho, um mutirão com o Sanep, com apoio de empresários, etc. E da nossa parte é o mesmo tom. É um mutirão onde nós nos apresentamos aí para ajudar. Eu esqueci de citar que o Cláudio Adir me recomendou conversar com uma empresa de topografia. O Cláudio Adir é o engenheiro do Sanep, só para o pessoal se linkar. E aí eu conversei com o Ricardo Zambrano, ele tem uma empresa que se chama Geopampa. E o Zambrano mobilizou imediatamente. Enquanto estavam indo os caminhões, o que acontece? Não dá para sair aterrando a rodo, sem saber nem onde tem que aterrar primeiro, porque primeiro tinha que atacar os pontos baixos, que é por onde a gente tinha menos tempo para trabalhar e onde a água ia começar a entrar. E é fundamental uma equipe de topografia. E aí foram 2 equipes a campo e começaram a percorrer esse trajeto em vermelho. Quantos quilômetros tem isso aí? Eu não sei quantos quilômetros tem. Mas é um bocado. Mas vamos chutar aí menos de 10 e mais de 5 quilômetros. Tá. Acho provável. Tá. A estrada do Engenho tá onde aqui, Fabiano? Aqui? Ali na direita. Ó. Aqui? É. Qual é o comprimento dessa aqui, tu sabe? Porque ali é que se concentrou grande Eu parte acho que do isso aí esforço, deve né? ter 2 quilômetros. 2 Mas isso eu quilômetros. estou falando intuitivamente com a Sim. imagem na tela aqui. Então, começou-se a ver o trabalho ali e até alguns relatos das pessoas diziam, estão fazendo só para proteger os empreendimentos deles, mas sem entender que esse é o perímetro do DIC. Eu tenho fotografias da nossa equipe descarregando material e fazendo serviço de topografia lá aparecendo a ponte de Rio Grande no Pode fundo, crer. que é lá naquela ponta. Então nós começamos o trabalho por aqui, fomos descendo e fechamos o cinturão. Qual era a lógica? A informação recebida pela URGS. Então, empresários negacionistas, não. A primeira informação que nós usamos foi científica. E nós partimos da premissa de que tudo deveria ter pelo menos cota 13,5. Tá. Por quê? Isso nos daria 20 centímetros acima dos 13,30. Tá. E aí nós fomos com essa equipe de topografia identificando. Em paralelo, eu tomei conhecimento pelas redes sociais de que tinham alguns empresários instalando bombas lá na estrada do Engenho. Então, até para deixar claro para a audiência, Boa. a Idealiza não tem bombas, não contratou bombas, não foi um trabalho coordenado no início, não convidei eles para trabalhar, foram uma iniciativa que eu sou muito grato de ter acontecido de forma espontânea e simultânea a nossa. E eu perguntei num grupo de amigos meus quem tem contato do Lauro Ribeiro, que eu nunca tinha conversado com ele e não tinha nem o número de telefone. Eu liguei para ele. Que era o nome que tu tinha recebido a informação que estava liderando a implementação das bombas. E eu também tinha visto o Fabrício Iribarra em algumas fotos e tal. Eram as 2 pessoas que eu notei, assim, que... Mas o Fabrício tu já conhecia. Sim, Esse tu já tinha contato. exatamente, já. Aí eu liguei pro Lauro e ele me falou que também tinha um topógrafo. E aí, em topografia, assim, tu precisa de um ponto de referência. Então ele tinha os arquivos deles com uns números e nós com outros. Aí eram 3 equipes de topografia trabalhando simultaneamente. Então eles se reuniram, fizeram uma reunião técnica, compatibilizaram os arquivos. O nosso topógrafo entregou o levantamento dele para o deles, o deles para o nosso. O Zambrano foi para o escritório, montou um arquivo igual para todo mundo. No início a gente estava trabalhando com uma referência oficial do Sanep, mas que não estava batendo com a régua que estava na água. Tá. E aí nós chegamos à conclusão que, para o momento, o ideal era alinhar com a régua ali do São Gonçalo. Por quê? Porque o que a gente tinha que saber é onde é que a água ia bater, não Sim. se as coordenadas são oficiais ou não. E aí, isso é muito vai, volta, dorme, acorda, reúne. É muito conhecimento. Esse teu arquivo está diferente do meu, por quê? Faz reunião, etc. Isso tudo rolando. E as notícias eram que a água, 20 centímetros, 20 centímetros. E o 20 Pedrinho na centímetros. área, o Pedrinho na área. E o Pedrinho na área, me ajudando, mandando foto. E aí, num trabalho aí de 3 dias, com toda essa estrutura de máquinas, foi conseguido reforçar algumas estruturas que até já tinham sido montadas pela prefeitura, pelo Sanep,